Ligações. Acessando o comando ligações, nós podemos pedir, né, esse módulo especial, ele consegue calcular as ligações, detalhes de ligações do nosso projeto. Então, podemos acessar opções para definir o tipo do parafuso que nós estamos utilizando e enrijecedores também, tá? Após definir essa configuração, nós podemos pedir para ele calcular as ligações, tá? Podem ser ligações soldadas, parafusadas, e eu posso resolver os nós com ligações soldadas ou parafusadas, tá? Ele vai localizar os nós que ele consegue dimensionar e vai criar essa ligação, né? Detalhar essa ligação, ou seja, ele vai criar um detalhe da ligação entre os nós, que muitas vezes você pode utilizar um detalhe típico de ligação, um detalhe mais usual, né? Ou você pode dimensionar, se for um detalhe menos usual, você pode dimensionar esse detalhe. Então ele tem um limite, tem alguns tipos de ligações que ele consegue dimensionar e outros que não. Então esses que ele não consegue dimensionar, você tem que dimensionar manualmente com outros recursos, né? Agora, o que ele conseguir dimensionar, você pode aproveitar esse dimensionamento da ligação e utilizar também como um detalhe de ligação para o seu projeto, né? Mas isso independente dele ter dimensionado os perfis ou não, isso é o detalhe da ligação, diferente. É o detalhe das peças. Então, como uma peça vai eh, estar associada a outra peça, né? Em determinado ponto ali, como que essa associação vai ser feita, pode ser soldada ou parafusada, né? E o cálculo, então, dessa solda, desse parafuso, né? Isso ele vai fazer solucionar através desse processo de dimensionamento. Então, deixar ele dimensionando e nós vemos o resultado, então, do dimensionamento daqui a pouquinho. Então, ele falou aqui que ele conseguiu aplicar 54 ligações, calculou 42 e não calculou 325, ou seja, a disposição do perfil não permitiu que ele calculasse a ligação. Então, clicando em ligações, consultar, eu tenho, você pode visualizar em vermelho o que ele não calculou, tá? Em verde o que ele calculou. Então, se você clicar numa ligação dessa que está em verde, colocar o mouse sobre a ligação e clicar no botão esquerdo, ele vai mostrar o detalhe da ligação calculada, detalhe de solda, todas as dimensões, tá? Então, você alterar a dimensão do perfil e pedir para ele dimensionar de novo, ele vai mudar todas as características, né? Então aqui toda a característica da ligação do perfil, tá? E aqui o que ele não conseguiu solucionar tem que ser analisado passo a passo porque ele não dimensionou se o módulo ele está habilitado para dimensionar esse tipo de ligação que você quer que ele dimensione. Então ele está falando que não existe espaço suficiente para dispor o tirante na região da ligação com a peça, tá? Então, se não existe espaço, ele não conseguiu resolver. Ele não conseguiu dimensionar, tá? Tem que ver, tem que aumentar esse espaço, tem que mexer. Ó, não foi possível aplicar nenhum tipo de ligação a este nó, então quer dizer, ele não tem uma ligação específica para esse nó, tá? Então você vai analisar item por item e ver por que não dimensionou, tá? Aqui no caso da base, ele já tinha mostrado para nós anteriormente, que é a base do nosso ancoragem aí, né, do perfil, tá? E aí são feitas as ligações. Existem vários módulos de ligação. Tem que estudar
qual módulo você está utilizando e como ele funciona, né? Basicamente, para ver se você consegue calcular essas ligações soldadas, parafusadas, de acordo com esses módulos que o programa traz.